Oi, gente, então vamos começar aqui com o nosso passo a passo, certo? Então é uma regata, né, top down, a gente inicia aqui pelo pescoço, né, pelo decote e depois desce com o corpo, né? Ela é bem tranquila assim de fazer, esses aumentos aqui, e aí depois segue com o corpo. Eu queria fazer toda azul, mas aí terminou, aí eu optei por usar o marrom aqui combinando com essas listrinhas aqui em cima na pala, tá? Mas aí vocês podem utilizar, não é, os fios que vocês têm aí, o Charme, o Anne, enfim. Então, como sempre, eu vou mostrar para vocês aqui as minhas anotações. Eu tô acostumando fazer isso, né, que para mim também fica mais fácil, para não me esquecer dos detalhes. Mas eu gostaria até da opinião de vocês, se vocês preferem assim, com essas anotações ou não. Então, vamos ver aqui. Então, foi feito com fio Bella, né? Mas vocês podem usar qualquer outro fio. Crochê, top down. Usei uma agulha 3,5. Esse aqui é um tamanho médio, essa minha. Então, aqui no início eu coloquei 160 correntes, tá? E um detalhe, tem que ser múltiplo de 8 para conseguir fazer as carreiras seguintes, tá? Então, aqui no decote, essas carreiras aqui todas, então, tem aumento, tá? Essa carreira aqui, onde eu passei essa cordinha, ela foi feita posteriormente, tá? Então, nessa primeira carreira aqui, primeiro não é 160 correntes, aí fecha com baixíssimo. E aí, na primeira carreira, 7 pontos altos e um aumento. Até deixa eu virar para o outro lado para mostrar melhor, ó. Aqui estamos no decote, tá? Olhem, ó. Aqui nós temos um aumento, 2 pontos juntos no mesmo lugar, né? Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um aumento, 2 pontos no mesmo lugar. E segue toda a carreira assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aumento, tá? Depois, a segunda carreira, aí nós vamos fazer 8 pontos altos e um aumento. Vejam aqui, ó, essa carreira marrom. Temos aqui um aumento, 2 pontos no mesmo lugar. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aumento. 2 pontos no mesmo lugar, tá? E assim vai, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aumento. 2 pontos no mesmo lugar, tá? Terceira carreira. 9 pontos e um aumento. Vejam aqui, ó. Aqui nós temos um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aumento. Toda a carreira desse jeito. Quarta carreira. Aqui nós temos um aumento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai aumentando sempre um ponto a cada carreira entre os aumentos. E aqui, o aumento. 2 no mesmo lugar, tá? E é isso, ó. 1, 2, 3 e 4. E aí depois, a quinta carreira, que é esta aqui, ó. A última aqui da pala, ó. Aí não tem aumento. É só fazer ponto sobre ponto, tá? Deixa eu mostrar melhor aqui, ó. Deixa eu virar ela de novo. Então, aqui nós temos a pala. Então, esta última carreira aqui, que é a quinta, só de ponto alto, tá? E aí, depois, como é que a gente vai separar as mangas, né, as cavas aqui e o corpo? A gente vai pegar o total de pontos que a gente tem aqui nessa última carreira, aqui nessa quinta carreira, que é só de ponto alto, e vai dividir por 4.
Aqui nesse ponto, eu já estava com 240 pontos. Dividido por 4, dá 60, tá? Então, foi isso que eu fiz. 60 para frente, 60 para uma cava, 60 para as costas e 60 para outra cava aqui. Aí, depois que eu fiz essa divisão, aí foi acrescentado aqui 15 correntes, para aumentar um pouco o espaço aqui dessa cava, tá? E aí, depois dessas 15 correntes, aí foi só seguir com ponto alto até a barra. Claro que aí tem que provar, não é? Para ver se está do seu tamanho. Você tem que ver o comprimento aqui que vocês querem, se a largura aqui tá legal para vocês. Vocês podem aumentar também esse número de correntinhas aqui embaixo na cava, na axila, tá? E aí depois, aqui no decote, no acabamento, eu fiz 2 pontos altos, pulei um ponto e uma corrente, né? 2 pontos altos, uma corrente, pula um ponto de base, 2 pontos altos, para fazer esse tipo um passa-fita, né? Aí depois fiz uma correntinha, coloquei aqui 2 miçangas de madeira que eu tinha aqui, porque aí a gente pode usar mais ajustado esse decote, que ela fica meio decotada, tá? Então, você tem que escolher aí a contagem inicial, desde que seja múltiplo de 8, você pode fazer menos decotada ou mais, né? Então, dá para usar assim, fechadinha, ou então dá para usar assim, não é? Aí, afrouxa aqui essa cordinha e pode usar assim, tipo o ombro, tomara que caia, ombro de fora, tá bom? E aqui o que eu fiz foi 2 carreiras de ponto baixíssimo, aqui nesse acabamento aqui embaixo, né? Depois de provar, é claro que isso aqui tudo tem que ser provado, né, gente? Quando faz aqui o início, ó, vocês podem medir por uma regata de vocês, fazer as correntinhas, medir por uma regata que vocês gostam, tá? Para ver se o decote tá bom. E aí contar essas correntinhas para ver se é múltipla de 8. Isso é muito importante, tem que ser múltiplo de 8, tá? E aí depois seguir, como eu falei, com esses aumentos e depois seguir aqui no corpo, tá bom? Então, vamos ver aqui, eu vou fazer uma amostra com vocês. Então, já que tem que ser múltiplo de 8, eu vou fazer aqui 24 correntes, tá? Então, eu fiz aqui 24 correntes, né? Fiz 3 vezes 8 correntes, que deu 24. Aí, eu vou encerrar, fechando aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui, então, já vou começar a primeira carreira, né? Um ponto alto, simulado por 3 correntes, tá? Já vou aqui na segunda corrente. Eu vou fazer outro ponto alto. Então, a primeira carreira, como é mesmo? 7 pontos altos e um aumento. Aqui eu tenho 3. 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. No próximo ponto, um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo lugar, ó. Deixa eu puxar aqui o meu fio. Aí, de novo, 7 pontos altos e um aumento. 1,
2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, depois o último aumento que a gente fez, que foi aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No próximo ponto, um aumento. 2 pontos altos no mesmo lugar. De novo, no próximo ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse meu último ponto, um aumento. Então, a carreira sempre vai terminar com aumento, tá certo? Então, aqui eu fiz um, no mesmo lugar, o segundo. Aí, fecho com baixíssimo, lá na terceira corrente. Então, aqui já ficou o início aqui da nossa blusa. Vou trocar de cor, como eu fiz ali na minha. Aqui uma correntinha para arrematar, tá? Vou usar esse laranja que eu tenho aqui também, que é fio bela. Um nozinho aqui na agulha. E a segunda carreira como é? 8 pontos e um aumento, tá? Aqui eu vou dar uma laçada na agulha, segura. E já vou começar, então, com o ponto alto, tá? Então, eu vou vir aqui no primeiro ponto. E vou começar aqui a minha contagem. Um ponto alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No próximo ponto, um aumento, ó. Vejo que os aumentos sempre vão ficar na segunda perninha do aumento da carreira anterior, ó. Aqui nós temos 2 pontos, né, do aumento anterior, ó. Então, agora, na segunda perna, no segundo ponto do aumento, é que vai se dar esse aumento aqui da segunda carreira. E todas as outras também vai acontecer isso. Então, de novo, né? 8 pontos altos e um aumento, tá? Cheguei aqui no meu último ponto e vou fazer o aumento. E fechar com baixíssimo lá no primeiro ponto alto que a gente fez. Então, essa segunda carreira foi sempre assim, 8 pontos um aumento, 8 pontos de um aumento, 8 pontos e um aumento. Terceira carreira. Vou retornar aqui para o cinza.
De novo, vou dar aqui um nozinho na agulha. E vou começar a minha terceira carreira, que são 9 pontos e um aumento. Então, aqui eu vou começar a minha contagem. Primeiro ponto alto. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8 e 9. Um aumento no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Ó. Aqui vai o meu aumento. E segue 9 pontos altos e um aumento, 9 pontos altos e um aumento no final. Vamos começar então a quarta carreira, que são 10 pontos altos e um aumento. Vou dar aqui um nozinho na minha agulha. E a gente pode começar, não é, de um outro ponto, não precisa ser sempre aqui para não criar uma cicatriz, tá? Vamos escolher aqui, ó, depois de um aumento, vamos começar essa nossa quarta carreira, tá? Laçada. E aqui, então, são 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ó, no segundo ponto do aumento da carreira anterior, 2 pontos no mesmo lugar. E assim vamos até o final da carreira, tá? 10 pontos e um aumento, 10 pontos e um aumento. Ó, aqui vou fazer meu 10º ponto. E aqui no segundo ponto alto, né, do aumento da carreira anterior, 2 pontos. E fechamos com baixíssimo lá no nosso primeiro ponto alto. E quando vocês forem fazendo essas carreiras, também vocês podem ir escondendo, né, o fio, ó, aqui por dentro dos pontos, né, que é um arremate a menos lá no final, tá bom? Aqui vou cortar o meu fio e uma correntinha para arrematar. Então, aqui nós já temos 4 carreiras. E agora vamos para a quinta, que a quinta é só ponto alto. Aí não tem aumento. Aí podemos começar aqui também, aí em qualquer ponto, né, da carreira. Então, agora eu vou fazer só de ponto alto essa carreira aqui, que é a nossa quinta carreira. Aí, quando chegar lá no final, eu vou contar quantos pontos eu tenho e vou dividir por 4, para separar, então, frente e costas e as duas cavas, tá? Eu vou fazer aqui e já volto. Tô chegando aqui no final da carreira, vou fechar então com ponto baixíssimo. Então, essa carreira aqui foi só de ponto alto, né? E eu já contei e deu 36 pontos altos nessa minha última carreira, tá?
Agora, então, vocês têm que somar aí em quantos pontos vocês chegaram e dividir por 4, tá? Não é por 8, é por 4, para separar a frente, costas e as cavas. E todo o número que é múltiplo de 8 também é múltiplo de 4, tá? Então, aqui, nessa minha, eu já separei por 4 e já comecei aqui a outra carreira e as correntinhas aqui, tá? Mas eu ainda acho melhor fazer assim, ó. Então, nessa minha última carreira aqui, nós ficamos então com 36 pontos, tá? E dividido por 4 dá 9, né? 4 vezes 9 dá 36. Então, aqui, ó, eu vou levantar aqui 3, fechei aqui com baixíssimo. Eu vou levantar 3 correntes para simular um ponto alto. E vou fazer aqui 9 pontos altos. Aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, já tenho uma frente ou costas aqui com esses 9 pontos. Agora estaria na hora de fazer as correntinhas, né? Aqui eu fiz 15 correntes aqui na cava, tá? Mas como essa minha amostra aqui é pequenininha, então eu vou fazer acho que mais 5 só. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou pular 9 pontos, que é bem o local aqui da minha cava, tá? Então, eu começo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º, vou fazer um ponto alto. E aqui começa a contar 9 de novo, né? Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Já tenho aqui, então, costas ou frente, tá? Aqui eu vou fazer as minhas 5 correntes, porque é uma amostra pequena, né? Vocês têm que ver aí, eu coloquei 15, mas vocês podem colocar até mais ou menos, aí vocês têm que provar, tá? Quando chegar aqui nesse ponto. Aqui eu vou pular, então, meus 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fechou os 9. Então, aqui eu vou fechar com baixíssimo, aqui na minha terceira correntinha que eu fiz ali, tá? E aqui nós já temos, então, ó. Isso aqui é uma amostra pequena, não é? Ela não tomou exatamente a forma da regata pronta ali, mas é exatamente isso, ó. Então, 9 pontos ficou para frente, 9 pontos ficou para as costas, e essas correntinhas aqui ficaram para cava, ó. E agora, então, a gente tem que seguir só com ponto alto aqui no corpo. O ideal até seria fechar aqui. É o que eu vou fazer aqui. Eu vou cortar o fio aqui. Porque se não fizer isso, a emenda do corpo aqui, da lateral do corpo, vai ficar na frente, né? Ou nas costas aqui. O ideal é a gente começar aqui, ó, no meio das correntinhas, tá?
porque aí essa cicatriz, essa emenda das carreiras vai ficar bem no ladinho do corpo. Então, eu vou dar um nozinho aqui. Então, essa carreira é só de ponto alto agora até o final, até o comprimento que vocês desejarem. Aqui eu já venho no primeiro ponto aqui. Terceiro. E aqui em cima das correntinhas também vocês têm que fazer os pontos altos, né? E aqui, então, já começo nos pontos que foram feitos na carreira anterior. E aqui, então, eu fecho com baixíssimo. E assim fica, tá, gente? Eu sei que assim fica esquisito, não é? Porque é uma amostra pequena, não dá pra olhar direito, né? Então, isso tudo aqui fica de pala. E agora é só seguir com o corpo até o comprimento desejado. Essas 15 correntinhas aqui que eu coloquei, vocês podem colocar ou mais ou menos, né? Quando fizerem essa carreira que eu falei ali, e com as correntinhas, aí vocês provem para ver se tá bom na cava de vocês, tá? E aqui, então, tá o resto das anotações, ó. Aqui, eu uni... Como na minha deu 240 pontos, dividi por 4, deu 60. Então, ficou 60 para as costas, 60 para frente e 60 para cada manga, tá? Aí, depois, a gente faz as correntinhas. Aí tem que provar para ver como é que tá? E seguir no corpo com carreiras circulares, até o comprimento que vocês querem, ó. Aqui eu fiz mais ou menos um desenho para mostrar as medidas para vocês. Aqui, ó, a altura ficou com 48 centímetros. Aqui ficou com 43, tá? E aqui, então, na barra eu fiz 2 carreiras de ponto baixíssimo. E aqui na cava, eu fiz uma carreira de ponto baixíssimo, tá? E aqui no decote, o que eu fiz foi isso, né? 2 pontos altos, uma corrente, pulando uma corrente de base. 2 pontos altos, uma corrente, pula uma de base. E foi isso que eu fiz aqui.
tá? Ó. E aí depois uma carreira aqui de baixíssimo e duas de baixíssimo aqui embaixo, tá? Então vamos supor que já tenha chegado, não é, no comprimento que eu quero para mim. E aí essa carreira de ponto baixíssimo, né, é bem simples, né? Eu terminei aqui, eu vou lá na seguinte e só puxa o fio direto, né? Sem apertar muito. Para não repuxar, né? Ó. E aqui então eu fecho com baixíssimo. E aí na segunda carreira de baixíssimo, ó, vocês têm que pegar lá nessa correntinha aqui de trás, tá? Não vão pegar aqui. É aqui. Aí vai ficando assim, tá? E depois eu fiz assim umas correntinhas, né? Eu nem me lembro mais quantas, mas eu medi aqui essa parte do decote e deixei uma ponta sobrando assim para cada lado para depois dar um lacinho aqui e fui enfiando, né? Por baixo, por cima, por baixo, por cima, para dar esse detalhe, tá? Aí vocês podem fazer de outras cores, fazer listradinha, né? Fazer de uma cor só, enfim, tem várias possibilidades aí. O importante é entender, não é, a dinâmica ali dos aumentos e o design, né, de toda ela, tá bom, gente? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Se gostaram aí, deixem um likezinho aí para mim, tá bom? Se quiser se inscrever no canal, eu também agradeço. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!